Aleluia. Que diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Apenas isto, apenas este pedacinho. Podeis sentar. Vamos falar um pouco sobre oportunidades que Deus nos dá, sabedorias que nós temos que ter para agarrar essas oportunidades. E aqui nesse texto fala que não devamos viver como tolos, mas como sábios. E para alcançar a sabedoria é só em Cristo. Porque às vezes a gente vive uma vida leviana e tomamos decisões precipitadas, decisões tolas, e todo mundo que nasce debaixo do sol recebe uma oportunidade de algo para a sua vida, né? Aí tem uma frase que diz: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Por que a flecha lançada não pode voltar atrás? Porque a flecha é algo que vai ferir alguém. Depois que eu soltei a flecha, eu não dou conta de pegar ela mais. Então ela vai ferir alguém ou acertar um alvo, né? Então não tem como eu ir correndo e pegá-la mais. A palavra pronunciada é como uma flecha, só que para o lado emocional, porque nós somos feridos emocionalmente por causa das palavras pronunciadas. Às vezes, muitas pessoas ou algumas pessoas se afastam de você e você não sabe o que aconteceu, ou às vezes você se afasta de algumas pessoas. E depois de muito tempo, você analisando, pode descobrir que foi por uma palavra pronunciada, que você pronunciou na vida dela. Como assim? Você pode estar proferindo maldições na vida de alguém, nem sabe. Por quê? Às vezes você cresce com um filho e ele faz algo errado, é uma criança ainda, está aprendendo. Você é muito burro, você é alguém tolo, você é alguém que não sabe de nada. Claro que não sabe, é uma criança. Então você tem que abençoar a criança. Mesmo ele fazendo errado, você é uma bênção. E eu vou te ensinar a fazer o certo. Amém? E assim, marido e mulher também, do mesmo jeito, amigos. Você tem que sempre incentivar e jogar palavras que vão ajudar, não palavras que vão atrapalhar. Mas hoje não estaremos falando sobre isso. Vamos falar sobre a oportunidade que se passa na vida. Oportunidade perdida. Quando eu era ainda uma criança, o pai ganhou uma câmera, pastor Naum, meu pai, ganhou uma câmera e eu fiquei fascinado por aquilo. Aí eu começava a filmar os congressos, e todo congresso eu estava lá com a câmera, e a câmera era boa, eu estava lá. Quando terminava os congressos, eu colocava lá na TV, e a gente reunia uma galera para assistir o congresso, como foi a pregação. Acho que até hoje a gente tem essas fitas. E com isso eu fui pegando um apego pela questão de câmera, filmagem, edição, fotografia. E hoje eu sou alguém que entende um pouco dessas coisas. Isso faz o quê? Faz muitos anos já. Mas hoje eu entendo um pouco disso. A gente foi para Portugal, chegando em Portugal, eu recebi uma oportunidade de ouro. Porque eu gravei um vídeo num culto e o vídeo ficou muito bom. Postei no YouTube e um pastor viu e ele me chamou: Caristo, seguinte, nós estamos precisando de alguém para fazer parte vai ficar só por trás das câmeras e vai ficar na parte da edição lá de um programa de TV, lá de Portugal. E não era pouca coisa, era da Record. Algo que passava em Portugal inteiro, passava em Angola e passava em Moçambique. E eu olhei aquilo e eu fiquei pensando: rapaz, será que isso aí é para mim mesmo? Claro que era, irmãos. Deus jogou a oportunidade ali. E eu fiquei assim: não, acho que isso não é para mim. E eu deixei passar. E o irmão insistiu, acho que umas 2, 3, 4 vezes, e eu sempre relevei, né? Aí daqui a pouco eles colocaram outra pessoa no lugar que era para ser meu. E até hoje eu nunca tive uma oportunidade como aquela. Mas, né? Pode ser que tenha, mas foi uma oportunidade perdida. E às vezes acontece isso na nossa vida. Deus coloca algo para você agarrar
que ali vai ser o seu antes e depois. A sua mudança de vida vai ser ali. Porém, a gente não tem a sabedoria para agarrar a oportunidade. Nos conta uma história de que certo moço era um náufrago e estava ali sofrendo, quase a pique, morrendo afogado. E ele começa a orar, começa a interceder: Deus, eu sou teu servo e eu preciso que o Senhor mande um anjo. E ele ora ali com unção, com poder, mande um anjo. E daqui a pouco, uma buzina atrapalha a oração dele. O marinheiro grita e fala para ele: olha, nós viemos aqui para te salvar. Suba aqui, vamos, saia daí. Ele: não, Deus vai mandar um anjo. E o marinheiro passou, né? Daqui a pouco ele começa a orar de novo, com poder, com intercessão. E chega um cruzeiro, joga uma boia e fala para ele: suba nessa boia que nós vamos te resgatar, meu amigo. Ele: não, eu não quero não. Deus vai mandar um anjo. E deixa passar a oportunidade. E daqui a pouco chega outra pessoa, um cara numa canoa, estende o remo para ele, para puxar ele. Ele: não, eu não quero. Eu não quero essa oportunidade, porque Deus vai mandar um anjo. E acontece que aquele senhor ali morre afogado. Quando ele morre afogado, ele vai para o céu, se encontra com Deus. Quando ele se encontra com Deus, ele pergunta para Deus: Deus, eu orei com tanta intercessão, eu fiz tanto, só que eu acabei morrendo afogado. Por que o Senhor não mandou um anjo para me salvar? Aí Deus olha para ele e fala: meu querido, eu mandei 3 pessoas por 3 vezes te salvar, mas você não teve a sabedoria de ser resgatado ali, porque ali era eu. E às vezes, irmãos, Deus está criando meios, porque Deus não vai descer aqui e pegar na nossa mão. Ele cria meios, cria situações para nos tirar de algo. Vocês estão entendendo? E é aqui que eu quero entrar na mensagem. Vou citar aqui alguns personagens que tiveram isso. Alguns personagens da Bíblia que tiveram umas oportunidades, que aceitaram e outros não. O primeiro, Eliseu. Eliseu estava sempre. Eu gosto muito da história de Eliseu, porque ele era um ninguém. Um ninguém, completo ninguém. Ele não era nem da escola de profetas, não andava com nenhum dos profetas. Ele era apenas um arador de terra. E estava ali fazendo seu serviço, trabalhando dignamente. Quando, sem mais nem menos, aparece Elias e faz o convite: ei, meu amigo, chegou a hora, chegou o dia, e eu tenho uma grande oportunidade para você. E ele não pensa 2 vezes, apenas pede: olha, deixa eu despedir dos meus pais, porque essa oportunidade eu não perco. E quem sabe o que vai acontecer no caminho. Então, eu vou apenas despedir dos meus pais, queimar esse carro de boi aqui, e eu vou seguir contigo. E ali ele segue. E até hoje, por causa daquela oportunidade que ele seguiu, ele é um dos maiores profetas da Bíblia, né? E Eliseu teve um servo chamado Geazi. Geazi teve uma grande oportunidade. Por quê? Porque ele estava servindo Eliseu. E naquela época Eliseu era um profeta muito famoso, muito grande. E não por mérito dele, mas por mérito de Deus. Geazi tinha tudo para aprender com ele, porque ele viu Deus operando milagres através de Eliseu. Ele viu Deus mudando vidas, Deus curando, salvando através de Eliseu. Mas aconteceu algo e que ele deixou se corromper. E quando ele deixa se corromper, ele joga a oportunidade da vida dele fora. Ele pega a doença que Naamã tinha e acaba sendo um ninguém na Bíblia. Acaba sendo alguém que a gente usa como uma referência ruim. Alguém que não aproveitou a oportunidade que teve. Davi, quem era Davi? Davi era apenas um menino que estava ali cuidando do pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era um ninguém na casa dele. Por que ninguém? Porque ele era o último, o menor. E quando se é o menor, você é esquecido, né? Ainda mais naquela época que tinha hierarquia de filho mais velho, primogênito, isso e aquilo. E ali ele estava. E seu pai chama, convoca ele: olha, os teus irmãos estão em guerra.
E eu preciso que você vá lá levar mantimentos, levar comida para eles. E ele vai. Chegando lá, ele vê o quê? Ele vê uma situação completamente complicada, onde os inimigos estão zombando do exército de Israel, estão ali tirando sarro. Por quê? Porque eles tinham uma arma secreta que era Golias, o gigante. E ninguém enfrentaria Golias, sem mais nem menos. E Golias ri deles, zomba, tira sarro, faz tudo enquanto. E ele fica indignado com aquilo, porque ele é um servo de Deus. E ele conversa com seus irmãos, fala que vai enfrentar os seus irmãos. De jeito nenhum, você está ficando maluco. Aí ele fica sabendo que tem um prêmio para quem derrubar o gigante. E o que era o prêmio? Alguém lembra? Alguém lembra o prêmio? Casar com a filha do rei. Aí eu creio que ele olhou e pensou: eu sou um ninguém, né? Acho que se eu morrer, poucos sentirão falta. Então a oportunidade da minha vida é essa, né? A oportunidade da minha vida é essa. Já pensou se eu mato esse gigante, caso com a filha do rei, ganho moral com todo mundo aqui? Como é que não vai ser a minha história? Então ele enfrenta o gigante, mata o gigante e acontece aquilo porque Deus é na vida dele. Amém? E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes a gente está enfrentando coisas que não é para a gente estar com medo. Às vezes a gente está enfrentando coisas que Deus está colocando na nossa vida como uma oportunidade para a gente mudar de vida, mudar a situação. Amém? E ali Davi se torna um grande homem, se torna alguém conhecido, alguém que até o rei Saul fica assim com o pé atrás com ele, com medo de ter o trono tomado por ele. Porque ele é um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. E ali, outra pessoa que não teve um fim tão bom foi o próprio Saul, né? Saul estava com a faca e o queijo na mão, como a gente fala. Por quê? Porque ele era o rei. Foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Escolhido pelo povo, aliás. Escolhido pelo povo. E ali o que ele tinha que fazer era seguir o que Deus falava para ele. Mas chegou um tempo que ele não aguentava mais seguir o que Deus mandava. E ele peca. E quando ele peca, ele rejeita a oportunidade que Deus colocou na vida dele. Porque ele era para ser lembrado como o primeiro e grande rei que fez a diferença. Mas ele fez para o lado ruim. Porque ele pecou, errou. E toda a sua descendência se acabou por causa daquilo. Quem sobrou foi apenas Mefibosete. E do estado que estava, que Davi teve piedade dele, mas ele não agarrou a oportunidade. Saul não agarrou a oportunidade que Deus depositou na vida dele. Aleluia. E outro personagem da Bíblia que eu gosto muito é Jacó. Jacó, quando nasce, ele já nasce agarrado ali no calcanhar do irmão dele. Porque desde o começo ele já está disposto a brigar pela primogenitura, mesmo no nascimento. E quando Jacó se torna um pouco mais velho, Esaú também estão mais velhos, adultos. Esaú chega cansado de um dia de caça, de uma temporada de caça, e ele está com tanta fome que ele chega no seu irmão: meu amigo, meu irmão, me dá esse prato de lentilha aí, deixa eu comer um pouquinho esse guisado, porque eu estou com muita fome, a ponto de morrer aqui. Aí ele é claro que eu te dou, você é meu irmão, mas antes você me vende o seu direito de primogenitura. E Esaú, né, pensou: se eu morrer aqui não vai me valer de nada, e eu estou para morrer de fome, então tudo bem, eu te vendo o meu direito de primogenitura. Mal sabia ele que estava vendendo a maior oportunidade da vida dele. Hoje, até hoje, a gente lembra de Deus como Deus de quem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esaú vendeu a oportunidade de estar ali, do nome dele estar ali.
por um prato de lentilha. E às vezes a gente se vende por tão pouco e nem percebe, porque ele nem percebeu o que estava fazendo. Para ele, creio que era uma brincadeira. Não creio que ele levou Jacó a sério. E quando passa um tempo, Isaac chama Esaú, fala para ele: meu filho, vai lá, vai caçar, procure uma caça ali boa, saborosa, faça uma comida tremenda, que chegou o tempo de eu te abençoar. Você vai ser abençoado. E quando ele falava de abençoar o filho dele, ele ia passar tudo que tinha pro filho dele, pro filho dele. Ele ia ser o senhor daquele lugar, o senhor de tudo que Isaac tinha. E a mãe deles ouviu isso, e ela tinha um filho preferido, que era Jacó. Falou para Jacó. Ela também era uma pessoa oportunista. Falou para Jacó: olha, meu filho, o seu irmão saiu, faça isso, isso e isso, que nós vamos pegar a bênção que seu pai tem, e vai ser sua, não vai ser de Esaú, vai ser sua, Jacó. E Jacó seguiu, né? Não desperdiçou a oportunidade, de jeito nenhum que ele ia desperdiçar aquela oportunidade. E Isaac abençoa Jacó. Claro que foi enganado, mas ele abençoa Jacó. Quando Esaú chega e soube da notícia, a Bíblia diz que ele deu um grito de angústia tão grande e perguntou para o seu pai: pai, e agora? O senhor não tem nenhuma bênção para mim? Ele diz: não, agora você servirá ao seu irmão. Tudo porque ele jogou fora a oportunidade que ele teve, uma oportunidade de ouro, que poderia ser um ápice na vida dele. E Jacó vai, ele com medo, né, de ser morto por seu irmão, da ira de seu irmão, ele vai para a terra, esqueci o nome, mas para o tio dele, Labão. E lá ele trabalha vários anos. E chega a oportunidade, chega a hora dele voltar. Ele conversa, faz um acordo com Labão e decide retornar. E antes dele retornar, ele manda uma carta todo humilde para o irmão dele, pedindo perdão. Seu senhor Jacó está de volta e pede perdão. Quero acomodação na sua terra. Aí o servo vai, leva a carta. Quando pensa que não, o servo volta e fala para ele: olha, seu irmão está vindo ao teu encontro, mas ele está vindo com 400 homens armados. E naquela hora Jacó se treme, meu amigo, se treme. Por quê? Porque ele está indo com a família dele, está indo com os bens dele. E ele lembrou: o que eu fiz com meu irmão? Então ele decide se retirar do local onde eles estão acampados e vai dormir. Quando ele está dormindo, aparece um anjo, um homem. E ali ele percebe que é um anjo. E ele começa a brigar pelo aquele anjo, pedindo uma bênção. E a bênção dele era não ser morto, com certeza, pelo seu irmão. E ele começa a brigar, começa a pedir pela bênção. O anjo: não, eu estou indo embora. E ele segura o anjo, agarra o anjo ali. E o anjo tenta de todas as formas não machucá-lo. E acaba que ele não deixa o anjo sair. Até que o anjo toca na coxa dele, deixa ele ali manco. E mesmo assim ele agarra no calcanhar do anjo, não deixa o anjo embora sem antes abençoar. E com a insistência dele, o anjo acaba abençoando ele, mudando o nome dele. E ele vai ao encontro de seu irmão, manda vários presentes para o seu irmão. E quando seu irmão encontra ele, a primeira coisa que ele faz é abraçar Jacó, né? A primeira coisa que ele faz é envolver Jacó num grande abraço. E os dois choram no reencontro. E Esaú fala ali para ele: olha, eu não preciso dos seus presentes, Deus me abençoou também. Mas Jacó insiste ali para ele ficar com os presentes. E o que eu quero falar com isso? Jacó teve uma vida que ofereceu grandes oportunidades para ele. E nem por um minuto ele deixou a oportunidade passar. Às vezes, irmãos, a gente não era nem para estar aqui, era para a gente estar em um outro patamar. Eu não falo apenas ministerialmente ou de riqueza. Eu falo com uma família abençoada, com um emprego diferente, com algo que eu poderia estar fazendo, um negócio, algo diferente.
né? Mas às vezes a gente deixa a oportunidade passar por medo, por pensar que não vai dar certo, às vezes por pensar que Deus não é conosco. E a última personagem aqui do texto que eu montei é a mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali encostada num canto, junto com várias mulheres que tinham se retirado da cidade. Por quê? Naquela época as mulheres não se misturavam nesse período. Só que dela não era normal, eram 12 anos. E aí ela começa a ouvir algumas notícias de que tinha um homem diferente, que estava fazendo milagres na cidade. E ele estava passando pela cidade. E ela pensou, olha, tem 12 anos que eu estou aqui. E talvez eu vou ficar o resto da minha vida aqui, porque a medicina não me descartou. Ninguém consegue fazer nada. Então, eu vou atrás desse homem. Ele está operando milagres. Ele está fazendo diferença na vida das pessoas. E ela coloca um véu na cabeça e sai pela cidade, mesmo fraca, debilitada. Ela sai em busca de algo, em busca de se encontrar com esse homem que é Jesus. E ela vai no meio da multidão, esbarra em um, esbarra em outro, até que ela cai no chão e ela vê a oportunidade. Jesus está tão próximo que ela trisca na orla dele. E quando ela trisca, ela sente que mudou algo. E Jesus sente que algo aconteceu. E Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aleluia. E se coloque de pé. E nesta noite, eu quero falar para você que Deus tem oportunidades para nossas vidas. Só que nós devemos olhar com um olhar de justiça, com um olhar de sabedoria, deixar as escamas dos nossos olhos caírem, porque esse ano pode ser que não tenha acontecido, mas o ano de 2024 está vindo aí. E Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, mas nós devemos pegar as oportunidades, abraçar com as oportunidades. Aleluia. Quero convidar o pastor Naum para estar fazendo a oração para cada um de nós, para que nós possamos ser revestidos por Deus. E quando a oportunidade aparecer em nossa vida, nós agarrarmos com ela. Amém?